Paulinha, parece que a relação entre Simone Tebet e Lula andou azedando, é isso mesmo? O que a Simone falou pro Lula que acabou transformando a senadora num alvo de petistas? Estão querendo fritar? Não sei, olha, de acordo com a coluna do Lauro Jardim no Globo, o presidente eleito Lula não gostou mesmo de uma fala da aliada Simone Tebet, do MBD, e olha que o descontentamento do Lula se estendeu para dentro do PT e já tem gente lá querendo dar aquela fritada na senadora, que foi valiosa no segundo turno das eleições, né? Reverteu votos aí pro então candidato. E o que a Simone disse, gente? Em declaração, ela pediu para que Lula escolhesse logo o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, né? E por que o Lula ficou descontente? Porque considerou essa atitude uma concessão ao mercado financeiro. A Simone Tebet, que teve inclusive um perfil dela apresentado no Fantástico nesse domingo, o programa acompanhou a rotina da senadora por uma semana, também a entrevistou sobre vários assuntos, inclusive sobre o apoio a Lula no segundo turno. Eu vou ler uma aspas aqui da Simone Tebet, que disse assim, depois do segundo turno eu tive consciência do que é uma rejeição. Foi a decisão mais arriscada de toda a minha vida política, porque eu nunca estive do lado do PT, mas sempre estive do lado da democracia. Todo mundo fala que a gente é fruto do meio, eu falo que a gente é fruto do meio e do tempo em que a gente nasceu, disse aí a Simone Tebet. Será que o pessoal do PT já está querendo tirar, né? Na hora da eleição, vem, amiga, foto, mulheres. Bem, depois aí a história é outra, não sei. Paula, será que a Simone Tebet não será ministra? Está perguntando para mim, é isso? Desculpa. Aqui isso, a gente pratica a adivinhação então, às vezes. Eu não sei se eu vou poder contribuir muito. Eu acho esse tipo de discussão assim de bastidores, eu imagino, né, que existam muitos jornalistas que fazem meio um papel de levar e trazer recado. Então eles jogam uma nota e falam assim, olha, ela está sendo fritada aqui, fica calada, e às vezes eu acho que isso é até feito pelas próprias pessoas supostamente sendo fritadas, e as fritantes. Então, esse tipo de discussão, aliás, uma bela propaganda gratuita para a Simone Tebet, né? Ela está exigindo que o Lula nomeie logo o ministro da Economia, daí o Lula fala, fica calada, e ela, eu acho isso aí muito teatral, então eu prefiro pular esse comentário, mas assim, eu concordo com pelo menos a suposta frase, ou a exigência da Tebet, que é o Lula decidir logo, né, quem que ele vai nomear, mas até aí, será que ele vai ser considerado... pode ser um jogo de cena. Acho que a Paula traz esse ponto, né? Pode ter gente que não gosta da Simone, que joga isso, né? E a gente sabe que isso acontece muitas vezes. É também um jogo de cena na política, né? Para quem quer fritar ou elevar alguém ali. É que nem o Sérgio Moro, na época do Bolsonaro. É uma pessoa que, quando você nomeia ministro, é muito difícil demitir. Então, é complexo também para o Lula. Porque qual é a posição que ele vai colocar uma Simone Tebet? Porque se ele colocar ela numa posição muito grande, como é que demite depois? É igualzinho o Sérgio Moro. Vocês viram o caos que virou com a saída do E tem Moro. outra coisa também, né? Eu acho que a base das acusações dela na época das eleições, desculpa, tudo que ela trouxe ali a respeito até do próprio Lula, eu acho que valeria na época ela ter sido impugnada, porque foram ataques muito ferozes, foram ataques extremamente direcionados, enfim, e que a gente sabe que talvez seria o papel dela. Mas depois ela tentar reverter essa situação, ficar do lado do próprio Lula, eu não consigo, por exemplo, atacar alguém da forma que ela atacou e depois debandar de vez, assim como se nada tivesse acontecido. E o que não é incomum na política também, né? Não é incomum, mas por isso que eu não sou político, entendeu? Porque talvez eu não conseguiria agir dessa forma. Mas, para mim, desculpa, eu não consigo mais ter a mínima possibilidade de confiança nessa tal Simone Tebet. Porque essa mulher, olha o que ela fez durante as eleições. Olha da forma que ela agiu, sorrateira. Eu acho que completamente sem nenhuma ética e pudor, simplesmente só tentando organizar um ministério para ela, que talvez tenha sido isso. Mas bem feito que aconteceu isso agora. Se isso não for mais um jogo de cena, bem
feito. Eu queria realmente que tivesse acontecido isso. Aplausos para o Felipe, porque ele foi preciso e cirúrgico na avaliação dele, enquanto a atuação da Simone Steph durante a campanha, né? Ela ficou até conhecida como Simone Steph, que era como o Lula chamava ela ali nas discussões e nos ataques que ela fazia a ele durante ali, enfim, quando haviam as discussões. O engraçado da parte da nota dela é que ela diz que ela sempre esteve ao lado da democracia. Mas as pessoas, principalmente os políticos, têm feito um uso da palavra democracia para justificar autoritarismo, para justificar ditadura, para justificar perda de direitos, né? A Simone apoiou o Lula, como já bem dito, mirando um ministério. E agora ela está provando do próprio veneno que ela colocou. O PT, ele é em prol do PT, ele é em prol do projeto do PT. Claro. Então, a Simone, ela entrou ali na barca achando que ia ter alguma coisa. Agora, dentro do PT, ela criou uma grande rejeição. Também por quê? Porque ela estava pleiteando a pasta, uma das pastas, né? O que vier para ela tá bom, ela quer um ministério. Um dos ministérios é o que cuida do Bolsa Família. Né? Não importa qual, ela quer a boquinha. Um dos ministérios que ela pleiteia é o que cuida do Bolsa Família. E isso traria uma proximidade dela muito forte, o nome dela muito consolidado na população de baixa renda, né? Já mirando uma eleição aí no próximo pleito presidencial. Então, o interno do PT não aprova o nome dela nesse ministério, porque ela poderia ser uma concorrência, inclusive, para o partido... Para a própria Gleisi. Exato, dentro do cenário das próximas eleições. Mas é uma pena, né, que a Simone continua usando a palavra democracia para justificar coisas nada democráticas, como, por exemplo, apoiar um partido, né, historicamente envolvidos em esquemas de corrupção, que nada são princípios dentro de um regime democrático. Muito pelo contrário, quando você desvia dinheiro público para fazer caixa 2 e comprar voto de eleitor, você está deturpando a escolha da maioria, você está influenciando na escolha da maioria. E isso é inversamente proporcional a uma escolha democrática. E eu acho que ela ficou um pouco deslumbrada também na época, porque estou em terceiro lugar, né? Você está em terceiro lugar porque não tinha uma opção melhor. Né? Então ali você tinha Bolsonaro. Não, Lula, mas ela cresceu muito, talvez... gente. Eu acho que ela cresceu. Mas ela cresceu justamente, na minha opinião, justamente por causa disso. Eu acho que você não tinha uma segunda, você não tinha uma terceira via. E ela vinha ali, talvez. O Ciro, ela conseguiu ficar na frente, né? Mas assim, o Ciro ele mesmo veio se derrotando durante a campanha, né? Ela não, e talvez ela fosse a menos pior, vamos dizer assim, e não porque ela ficou. Então eu acho que ela deu uma deslumbrada, ela ainda acredita realmente que o povo brasileiro vai eleger ela para presidente nas próximas eleições, e isso não vai rolar. Entendeu? Então, quer dizer... Olha, cuidado, hein? Não, aqui depois a gente recorta. É o que o Felipe falou, fazendo a junção da fala da Paulina. Previsões para daqui a 4 anos, é muito tempo. Ela cresceu no primeiro turno, fazendo o quê? Batendo no Lula e depois se aliando ao Lula. Então, qual é o valor moral nisso? Qual é o valor ético, político implícito nisso? Abaixo de zero, é nenhum praticamente. E de que forma você vai conduzir? Mas basicamente para a base bolsonarista. Você imagina? Eu acho que com uma outra base, ela acabou aparecendo bastante. Você imagina? Simone, gente, eu acho que para quem é da base bolsonarista, realmente a rejeição a Simone vai ser ampla. Mas quem votou nela para quem não votou e que elegeu o presidente Lula, e eu acho que tem muita gente que votou no Lula sem ser do PT, sem ser lulista, por uma simples rejeição ao Bolsonaro, eu acho que esse público... A Simone ganhou. Mas quem votou nela e ela apoiou o Lula depois ficou... Mas tem uma questão... a Simone Tebet tentou ser a representante do sapatênis. Mas ela não conseguiu. Porque o sapatênis raiz não é nem Lula nem Bolsonaro. Esse é o sapatênis raiz. É ou não é, Zoe Martinez? Só antes de você falar, meu amor, peraí. O que você queria falar, meu querido Felipe Campos? Você manda aqui. Eu já falei. Não, mas você agora eu esqueci. Fala, Cubaninha, por favor. Eu sou igual. Eu não lembro mais. Fala, Zoe. O Felipe falou que ela era menos pior, mas, gente, eu não sei aonde que essa mulher é menos pior, porque ela traiu todo mundo possível. Ela traiu as
próprias bandeiras dela e principalmente a principal pauta dela foi o agro. Ela foi eleita pelo agronegócio, pelas pessoas do agronegócio. E aí ela se junta a uma pessoa que odeia o agro e que chama o agro de fascista. Então, o brasileiro, ele não perdoa a traição. O brasileiro pode perdoar até corrupto. Olha, pode perdoar até corrupto. Agora, perdoar traição é uma coisa que não perdoa. O caso da Joyce tá aí para mostrar isso. O Frota e tantos outros que traíram quem os colocou lá e não foram reeleitos. A Joyce teve quantos votos, gente? Acho que teve 13 mil votos. Então, olha a ironia aí, né? O número 13. Então, o brasileiro não perdoa traidor. E a Tebet, ela tá experimentando do próprio veneno dela. Ela se aliou a uma pessoa que não é leal a ninguém. O Lula, o PT, é leal a si mesmo. Eles são leais, eles apoiam as bandeiras que eles defendem. E qual é a bandeira que eles defendem? Eles mesmos. O Lula só pensa nele. Ele se junta com alguns, promete milhões de coisas, mas na hora que consegue o que quer, dá as costas e segue a vida. É isso que comunista faz. Comunista é traíra. Comunista não tem palavra. Comunista não tem aliados de verdade que ele confia, ele gosta e ele alavanca. Não. É tudo uma conveniência. Mas nessa briga, eu torço pela briga. Eu quero mais é que a Tebet se afunde cada vez mais para experimentar aí o gostinho da traição. Não foi ela que saiu traindo todo mundo e principalmente seu eleitorado? Agora que seja traída também. E que o PT já está mostrando as assinhas deles, né? Mais uma vez, mostra como eles não estão nem aí para minoria, para negro, para mulher. Estão aí calando a boca de uma mulher. A Tebet, ela só fez um questionamento que todos os brasileiros querem saber. Quem vai ser o próximo ministro da Economia? Quem vai ser o ministro da Economia aí do governo Lula? E aí, o que o PT falou? Fica quietinha. Olha como os esquerdistas, a esquerda tratam as mulheres. Hein, Tebet? Mas o que esperar de um partido que defende, entre aspas, a democracia, mas que recebe cartinha aí de amor do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega? Então, é no mínimo contraditório você fazer um tweet, uma cartinha aí falando sobre democracia e que nunca apoiou o PT, mas ela é sempre a favor da democracia, então ela deu a entender que apoiou e votou no Lula porque ele defende a democracia. É no mínimo irônico, né, e contraditório você apoiar, votar numa pessoa que recebe cartinha de ditadores da América Latina, felizes, contentes, né, soltando fogos de artifício com a eleição do Lula. É no mínimo curioso.